Olá, amada igreja, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre arrependimento e gostaria de convidar você a abrir o seu livro lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler de 1 a 10 para a nossa meditação nesta noite. A palavra de Deus diz assim: Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicano. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai bendito, abençoe essa porção da sua palavra, da sua escritura sagrada que acabamos de ler e aplique aos nossos corações nesta noite, neste momento em que sua palavra está sendo proclamada ao coração desses amados ouvintes. Derrama sua graça sobre a vida da sua igreja e assim, Senhor, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo de todo mal. Obrigado, Deus, porque o seu Santo Espírito há de falar aos corações nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Aqui a história fala do Zaqueu, que era o publicano, que era um político, que era um recolhedor de imposto, né? Que ele era judeu, porém trabalhava para os romanos. E por isso ele era odiado, ele não era muito bem quisto, né? Pelos judeus daquela época. Mas o que eu queria pensar com os irmãos a respeito de arrependimento? Alguém criou uma frase, em que diz: o Brasil não é para amador. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase em algum lugar, de alguma forma, dito por alguém, né? Principalmente dos meios de comunicação. A gente ouve muito esta frase. Por que esta frase tem soado muitas vezes com um ar de reprovação? Como entender que um réu confesso, que devolveu parte dos valores roubados, né, ao cofre público, se torna inocente do dia para a noite? Não é verdade? Pararam para pensar nisso? Como entender isto? Como absorver tamanha insensatez? Essa seria a palavra correta para a gente direcionar a esse respeito. Então, e depois apresentam-se como se fosse anjinhos, como se fosse bom. E a população novamente vai, parece que abrindo os braços, vai caindo, né? Assim na graça e vai criando uma expectativa que às vezes a gente não consegue entender, não consegue compreender. Sabe, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar na ilustração da aranha e do escorpião. Eu vou contar para vocês rapidinho. Dizem que um dia deu uma grande enchente. Uma grande enchente e havia então um córrego, né? Onde o escorpião queria passar para o lado de lá. E ele não conseguia passar por causa da correnteza, por causa da água. E ele ficou então ali olhando e esperando a oportunidade. Aí de repente apareceu a aranha, que iria atravessar. E a aranha era uma nadadora nata, então ela facilmente
transporia aquele obstáculo. E o escorpião então olhou para a aranha e falou: olha, me dá uma carona, deixa eu subir as suas costas, e aí você nadando me leve para o lado de lá. E a aranha falou assim: olha, eu não posso, porque certamente você vai me picar, né? E o escorpião: não, eu garanto para você, eu dou a minha palavra que não farei mal nenhum a você. Enfim, o diálogo foi longo e o escorpião acabou convencendo a aranha de levá-lo às suas costas. Mas quando chegou na metade da travessia, o escorpião acabou picando a aranha. E quando picou a aranha olhou para ele e falou assim: por que você fez isso? E ele falou assim: me desculpe, mas é a minha índole. Então, ou seja, o fato de estar preso, de estar solto, não muda o caráter do homem. E, mediante a justiça do homem, eles podem até fazer algumas manobras que pareçam inocentar as pessoas. Mas isso de nada vale. É por isso que Isaías, lá no seu capítulo 64, no versículo 6, ele vai dizer que a nossa justiça, a justiça humana, é comparada ao trapo de imundícia. É porque a nossa justiça é incapaz de transformar o caráter do homem. É impossível. Ele pode até castigar, ele pode trazer algumas sanções, né? Mas jamais muda o que o homem é, a sua natureza. Nasceu para escorpião, vai morrer escorpião. Porque tanto a aranha como o escorpião afundaram na água e ambos morreram. Mas não importa, eles morrem desejando aquilo que não é deles, desejando fazer mal ao seu próximo. Então, nós vamos compreender através desse texto que somente a atitude de arrependimento genuíno diante de Jesus pode mudar o caráter do homem. Só Jesus muda. Só a presença de Jesus em nós pode trazer mudanças, né? É o que podemos conferir aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 8, onde Zaqueu disse: porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Essa foi a palavra de um homem arrependido em Cristo Jesus. A conversão genuína, ela gera mudança na vida e no caráter do homem. A conversão chegou para Zaqueu, que arrependido dos atos praticados, percebeu que seu maior tesouro era Cristo. Seu maior tesouro tem que ser Jesus. Um homem transformado, o maior tesouro dele passa a ser Jesus, passa a ser servir a Deus. Daí ele querer despojar logo das suas apropriações indébitas, que ocorreram no decurso da sua carreira profissional. Então tudo aquilo que ele fraudou, tudo aquilo que ele ganhou desonestamente, ele está dizendo assim: eu vou devolver, Senhor. E ainda vou pagar 4 vezes mais as pessoas a quem eu prejudiquei. O seu ato de restituição é um exemplo louvável para ser seguido se fraudamos alguém ou enganamos alguém. E assim nós esperamos também a mesma atitude daqueles que nos governam, daqueles que têm o poder em suas mãos. O Espírito Santo, meu querido amado, meu querido ouvinte, minha querida igreja, após a conversão, molda o caráter para percebermos o que é certo e o que é errado. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados seres morais, ou seja, nós entendemos o que é certo e o que é errado. E muitas vezes o pecado, muitas vezes a ação do inimigo, cega o homem em relação a estas necessidades. Então, Zaqueu demonstrou arrependimento.
ali naquele momento. Ele demonstrou arrependimento ao prometer restituir, né, 4 vezes mais e recompensar os fraudados, né, e doar a metade do que ele tinha aos pobres. E doar a metade do que tinha. Oxalá os nossos políticos se arrependessem genuinamente. Para pensar. Eu penso que não haveria mais pobreza, não haveria mais fome, principalmente em nosso país. Não haveria mais desigualdade, porque, infelizmente, né, eles roubam descaradamente. Somente Jesus para transformar eles. Eles são alvo do amor de Jesus, eles são, assim como nós, eles são alvo do amor de Deus, mas eles precisam se arrepender, compreender que o que eles estão fazendo é errado e que desagrada ao Senhor. A mudança radical na vida de Zaqueu era um indicador de um arrependimento verdadeiro e de sua conversão, que é o ponto inicial do discipulado, daquele que quer seguir Jesus. Discípulo significa aluno, aprendiz, aquele que segue a Jesus. Nós somos discípulos, nós somos discipulados por Jesus, através das Escrituras, e somos discipulados pelo povo de Deus, aqueles que já têm uma maturidade maior. E nós vamos aprendendo, nós vamos despojando, né, daquilo que realmente desagrada ao Senhor. Então, nós precisamos orar para cá a verdadeira conversão dos nossos políticos e de toda a nossa sociedade, de todos os seres humanos. Precisam se arrepender. Precisam se arrepender. O discipulado, meus queridos ouvintes, envolve o serviço prestado aos outros, né? E não o tratamento injusto das pessoas que estão à sua volta ou estão submissos a você. O discipulado é isso, é fazer as coisas corretas, as coisas boas, abençoar o nosso próximo. Isso é ser correto, isso é demonstração de arrependimento, isso é demonstração de uma conversão, isso é a conduta digna de um homem diante do Senhor. De um homem e de uma mulher, é claro, né? Falando aqui genericamente. Então, e outra coisa, as pessoas estão sempre dizendo que se arrepende, se fazendo justo diante, né, da justiça do homem, mas ele não muda, ele está sempre ganancioso, sempre egoísta, sempre querendo poder, sempre querendo pisar, sempre querendo tomar, né? Existe até uma brincadeira, né, que os advogados fazem entre eles, né? Às vezes as pessoas falam assim, vamos ali tomar um café, ele fala, mas tomar de quem? Né? Porque essa é o pensamento geral daquelas pessoas que estão no poder. Tomar de quem? Fazer o quê? Vamos prejudicar quem? Vamos levar vantagem em cima de quem? Então essa é a conduta errada, a conduta do homem sem Deus, do homem sem arrependimento, do homem que realmente não deseja servir ao Senhor e abençoar o seu próximo, ser verdadeiramente vaso de bênção na mão do Senhor. A missão de Jesus ali, nesse texto, e bem como em todo o tempo, ainda continua sendo a mesma missão de Jesus, né? Buscar aqueles que haviam perdido, mas a missão de Jesus ali é conduzir a pessoa a um relacionamento com Deus. Este é o ponto crucial. Precisamos ter esse relacionamento com Deus, relacionamento com o Senhor. Tal relacionamento liberta, meus amados irmãos, o homem do pecado, do egoísmo, da ganância, da falta de visão quanto ao errado. Ele passa a ver o que é certo, né? E ele passa a servir então as pessoas com amor, com dignidade, vendo o seu próximo e amando o seu próximo como a si mesmo. E eu queria concluir, né, rapidamente essa meditação nesta quinta-feira, que olhando o texto, olhando para a vida de Zaqueu, ao conversar ali com Jesus, Zaqueu tomou uma decisão, né?
ele mudaria a sua vida. Ele disse a Jesus que daria metade das suas riquezas para os pobres. Ele disse a Jesus que daria a metade da sua riqueza, e se ele tivesse prejudicado alguém, ele iria devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então, meus amados irmãos, esse deve ser o padrão para a gente olhar para as pessoas e observar o verdadeiro arrependimento. Aquele que se acerta com a vida, né? Aquele que não tinha Jesus, mas ele recebeu Jesus, converteu. Então, se ele devia alguém, ele vai lá e paga as suas contas, né? Se ele maltratou alguém, ele vai lá e pede perdão. Ou seja, ele está pronto a restituir os erros, a reparar, como gesto de amor e obediência a Deus, o mal que ele fez ao seu próximo. Esse deve ser, então, o padrão que nós podemos observar no próximo de arrependimento. Se ele verdadeiramente é cristão, se ele verdadeiramente teve encontro com Jesus, se ele verdadeiramente é um convertido, genuinamente arrependido, ele tem essas atitudes na sua vida de reparar o mal que fez ao seu próximo. Porque quem ama Jesus sempre faz o bem. Sempre faz o bem. Portanto, oremos para que haja arrependimento genuíno no coração do crente, do servo de Deus, do filho de Deus, que haja esse arrependimento verdadeiro que agrada o coração de Deus e que faz ele admirável diante da sociedade, diante do seu próximo. Oremos para que haja conversão genuína no coração dos nossos políticos, que nós possamos ver isso na nossa classe dominante, esse arrependimento verdadeiro e genuíno. Para tanto, irmãos, nós precisamos orar, clamar ao Senhor para que eles sejam tocados através do Espírito Santo. Nós, como crentes, precisamos testemunhar e precisamos viver uma vida correta, de tal forma que chamemos a atenção da sociedade, para que as pessoas mudem também o seu parecer e o seu modo de viver e venha se arrepender genuinamente. Às vezes você fala assim, mas pastor, orar para os políticos, o senhor acha que resolve? Resolve sim. É uma arma poderosa que nós temos. É uma arma dada por Deus para alcançarmos o coração de Deus, o trono do Senhor, e para que o Senhor toque na vida daqueles que realmente estão andando erroneamente. Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Tiago diz que a súplica de um justo, daquele que foi justificado, lavado pelo sangue do Cordeiro, perdoado pelo Senhor, é muito eficaz. Portanto, meu querido irmão, ore pelo Brasil, ore pela classe política, ore pelo povo, para que haja uma verdadeira conversão, mediante arrependimento genuíno do mal que eles têm feito, e têm principalmente o mal de andar longe de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que Deus abençoe a nossa pátria, trazendo arrependimento genuíno sobre a vida das nossas classes dominantes, para que Deus ouça nossas orações e sare a nossa terra. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite, um bom descanso, e que Deus derrame ricas graças sobre a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, o Deus querido, eu venho, Senhor, pedir perdão por todos os meus pecados, suplicar, Senhor, para que o Senhor abençoe, Senhor, ricamente a vida de cada ouvinte, que se porventura, Senhor, há algum erro, algum pecado, algum mal, alguma ação errada, que possa haver arrependimento genuíno e a restauração do erro, Senhor, diante de Ti e diante dos homens. Abençoe também a nossa classe política, Pai, o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos
deputados, nossos senadores, ó Deus querido, nossos vereadores, prefeito. Abençoe esse povo, Deus querido, que foi eleito, Senhor, gozando, Senhor, da boa confiança do povo, que e muitas vezes, Senhor, usa erroneamente esta confiança, a qual colocaram a cada um deles no poder. E assim, Senhor, oprime o seu povo, oprime, Senhor, principalmente nós brasileiros. Portanto, Senhor, abençoe ricamente a nossa classe política, para que haja arrependimento em cada coração. E assim, ó Deus, eles possam, Senhor, reparar o mal que eles têm feito sobre a sociedade. E assim, ó Deus, nós te pedimos as suas bênçãos, porque verdadeiramente nós dependemos somente do Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dê uma boa noite na presença do Senhor. E que amanhã nós possamos ser despertados para viver mais um dia que glorifique o nome do nosso santo e eterno Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.